nossa tela aqui. Então a gente criou o anúncio. A gente vai alterar aqui o layout padrão dela, que ela veio com esse layout top menu. Aí pode ver que ela vem com título, ações aqui para a gente selecionar, um espaço aqui para o conteúdo, mas o nosso layout ele é um pouquinho diferente, né? Então o layout que mais se encaixa aqui, que já vem padrão aqui do OutSystem, né, que a gente pode selecionar, é o layout website, né? Pode ver que ele é um pouco mais limpo, ele sai aquelas opções de título e tudo mais, e tem a opção de a gente colocar isso de forma manual, né? Então é exatamente assim que a gente vai utilizar, layout website. A gente vai trabalhar dentro desse main content aqui, e vamos começar a criar nossa tela, então. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma section aqui, né? Já vem por padrão algumas, isso aqui é um web block, né? Já vem por padrão aqui dentro do OutSystem e a gente vai utilizar ele. Então lembrando aquele conceito de web block lá, são pequenas partes de tela reutilizáveis, e essas aqui já vêm padrão de sistema, né? Então a gente vai aproveitar e vai utilizar ela. Então eu criei uma section, eu vou incluir um outro web block aqui, que é esse columns 2, ele vai dividir a tela aqui em dois blocos, né? Então ele já faz a divisão automática aqui, isso aqui ele vai transformar de acordo com o tamanho da tela. Então é uma facilidade que a gente tem aí para não precisar controlar o layout. Então utilizando esses componentes aqui que já vêm prontos aqui dentro do OutSystem, eles já garantem responsividade e facilita um pouco o nosso trabalho, né? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é incluir um título aqui, né, para identificar em qual etapa do cadastro a gente se encontra, né? Então vai ser uma tela única aqui, que a gente vai passando etapa por etapa e o usuário vai digitando as informações da hospedagem, né? Então essa primeira aqui vai ser a etapa 1, tá? A gente vai aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte, né? Deixar aqui como negrito, tamanho 14, né? A gente vai colocar disso aqui dentro de um container, tá? Esse texto que a gente colocou, que aí a gente tem a opção depois de selecionar um espaçamento. Então embaixo a gente vai incluir, além da identificação da etapa, a gente vai incluir que tipo de espaço a gente tem. Esse é um texto lá que dentro do layout do Airbnb ele possui esse formato. Então a gente vai recriar algo bem próximo do que se encontra lá no site do Airbnb. Que tipo de espaço você tem? Então, esse aqui vai ser um texto um pouquinho maior. Vou selecionar aqui um tamanho de 24 pixels aqui. A gente vai aqui, a gente criou dois containers, né, um para cada texto. A gente vai agrupar eles, então a gente vem aqui, seleciona os dois, enclose em container, ele automaticamente já cria um container separado aqui e inclui aqueles dois ali que a gente já tinha criado. Isso é uma forma da gente separar ali os nossos componentes de tela e ter uma maior flexibilidade depois para conseguir fazer interações ali, espaçamento, modificar alguma forma do layout ali, fica mais fácil assim nesse formato. Então passando para o próximo, a gente vai fazer um novo container aqui agora para incluir os campos aqui que a gente vai utilizar. Aqui, ó, como eu comentei, eu posso vir aqui e incluir um espaçamento, tá? Estou na aba de Styles aqui, tá? Aba de Styles, a gente pode incluir um espaçamento aqui. E é isso que eu fiz, ó, incluir um espaçamento entre o título e aqui onde vai ficar os nossos campos, né? Então eu incluo um outro container aqui dentro para ficar bem separado aqui, fazer uma divisão, fica mais fácil a manutenção depois. Vou incluir um combo box aqui. E ele vai ser o responsável aqui por a gente incluir o tipo de hospedagem, né? Vejam que ele já identificou aqui, que ele encontrou um erro, né? Então eu arrastei o combo box, mas não
Então, dessas informações que ele precisa aqui, tá? Eu vou dizer da onde ele vai vir, os registros, né? Então, vou selecionar a nossa tabela estática lá de tipo de hospedagem. E eu preciso selecionar aqui também uma variável aonde eu vou guardar essa informação, né? Então, uma forma que a gente poderia fazer é criar várias variáveis aqui, né? Para cada campo aqui a gente selecionar essa variável, né? Mas eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente, que vai facilitar quando a gente for editar os registros também, né? Então eu vou criar aqui um preparation, né? Que seria aquela action que é executada antes de renderizar a tela. Vou selecionar a minha tabela aqui de hospedagem, que é a tabela principal aqui que vai ficar as informações da hospedagem. Vou arrastar ela aqui para dentro do nosso fluxo, né? Automaticamente ele já criou aqui uma consulta, né? Um aggregate, né? Que seria uma consulta da própria plataforma aqui que ele cria automaticamente, e de forma visual a gente consegue alterar essa consulta, né? Então, acessando aqui o nosso aggregate, a gente tem nesse primeiro campo aqui, a gente tem os sources, né? Então, seriam as nossas tabelas. A gente pode incluir aqui filtros, alterar a ordenação dos nossos registros e testar aqui. Quando a gente incluir um filtro, a gente pode testar e ver os registros que estão retornando aqui para a gente, né? Então, além dessa consulta aqui, a gente vai precisar dizer qual é o ID da hospedagem, né? Qual a hospedagem que a gente está atualizando no momento, né? Então, eu vou criar na tela aqui mesmo, eu vou criar um novo parâmetro de entrada. E quando a gente for acessar a tela, a gente vai passar qual é o ID da hospedagem, e essa consulta vai ser executada a partir desse ID. Então, eu vou estar sempre atualizando esse registro em específico. Então, a gente pode vir aqui, selecionar um parâmetro de entrada. Vou mudar o nome dele aqui para a gente ter uma identificação melhor. Então, vai ser hospedagem ID. Hospedagem, deixa eu ver aqui, ficou errado. Hospedagem ID. Automaticamente ele já identificou aqui que tem uma tabela hospedagem, mas a gente não quer a tabela em si, a gente quer só o ID dela. Então a gente pode vir aqui procurar onde está o ID da hospedagem, o hospedagem identifier. Então é isso que a gente precisa, a gente quer o ID da hospedagem como parâmetro. Outra coisa que a gente já vai fazer aqui vai ser incluir uma nova variável de entrada aqui da tela, que ela vai conter a etapa que a gente quer iniciar o nosso cadastro. Depois isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro, vocês vão entender melhor. Então vou colocar ela como inteira, ela não vai ser obrigatória e vai iniciar sempre na etapa 1. Então a primeira etapa, quando não vir selecionado ali na tela, vai ser a etapa 1. Voltando aqui para o nosso preparation, eu vou acessar novamente aqui a nossa tabela de hospedagem e vou incluir um filtro aqui agora. A gente já tem a opção de incluir um filtro. Essa nossa tabela de hospedagem, que é o que a gente selecionou nas sources aqui, é o que vai aparecer aqui dentro. Eu vou indicar o ID e vou dizer que esse ID da hospedagem aqui, né, da nossa tabela, vai ser igual ao hospedagem ID, que é o parâmetro que a gente vai receber lá dentro da nossa tela. Beleza, aqui eu já tenho como identificar um registro único aqui, né? Então a gente vai ter a hospedagem 1, 2, 3, a gente vai conseguir editar uma propriedade em específico. Então agora voltando na nossa tela aqui de anúncio, né? A gente tem aqui selecionado o nosso combo. E eu posso vir aqui agora e selecionar uma variável para identificar que nós vamos guardar a opção ali que o usuário selecionar. Então eu posso vir aqui na nossa consulta que a gente criou, na lista corrente, que vai ser o registro que a gente está editando. E a gente pode vir aqui e selecionar
o campo tipo hospedagem ID. Então, quando o usuário selecionar, ele vai automaticamente preencher essa informação na nossa consulta, e lá no final, quando a gente for gravar esse nosso registro, a gente vai pegar as informações dessa consulta com o preenchimento que ele fez aí durante a navegação das telas aqui. Então a gente já tem aqui o primeiro campo já selecionado. Pode ver que ele já desmarcou aquela opção aqui de erro, né, que a gente tinha antes, porque eu preenchi as informações aqui básicas aqui que a gente precisava. Eu vou criar então o segundo campo aqui. A gente vai arrastar um container aqui para dentro, selecionando esse container aqui em específico, que é o container dos campos, né? Isso a gente pode nomear aqui se a gente quiser. Então a gente pode vir aqui e dar um nome aqui, tanto para facilitar depois na visualização, né, aqui do desenvolvimento, ou também para a gente identificar e fazer alguma ação, né, com esse container específico. Eu vou incluir aqui um container, já incluí. Vou colocar um espaçamento aqui nesse container, 10 pixels, né, só para separar um pouquinho um do outro. E vou incluir um novo campo aqui, um novo combo, que a gente vai selecionar quantos hóspedes vai ter na nossa... para quantos hóspedes vai ser a nossa hospedagem, né? Então, quantas pessoas vão conseguir se hospedar aqui. E a gente vai agora preencher as informações, né, desse combo. E esse aqui vai ser um pouquinho diferente do outro. Ele não vai ter uma fonte de dados específico, né? Ele vai ser uma variável especial aqui que a gente vai salvar. Então, a gente incluiu aqui nessa opção variável especial. E a gente consegue passar uma lista de valores aqui para preencher manualmente esse combo, né? Então, aqui vai ser o valor 1, né? Eu vou escrever aqui a descrição para um hóspede. Então ele já vai aparecendo aqui e a gente consegue incluir várias opções aqui para ele selecionar. Então eu vou copiar aqui para um hóspede. Vou colocar aqui para 2 hóspedes e o valor que a gente vai retornar ali quando ele selecionar vai ser 2. E assim eu vou fazendo para todos os registros que eu vou, para todas as opções aqui que eu quero que ele selecione. Por enquanto eu vou deixar só 4 opções aqui, para não se estender muito o vídeo, né? Beleza, a gente já tem aqui os 2 campos iniciais aqui que a gente vai ter no nosso cadastro de hospedagem. E do lado direito aqui, a gente vai incluir uma imagem. A gente vai incluir uma imagem aqui, seguindo mais ou menos o padrão do layout lá do Airbnb. A gente tem uma imagem e os 2 campos aqui à esquerda. Nós terminamos aqui de criar a nossa primeira etapa aqui. Faltou apenas os campos de continuar e voltar. Então a gente vai incluir um botão aqui no nosso layout. Ele já automaticamente já criou um container aqui, a gente vai separar um pouquinho, colocar um espaçamento. A gente pode incluir aqui um texto, né, para identificar o nosso botão. Ficou errado aqui. Continuar. E necessariamente a gente vai precisar aqui de uma ação para atrelar esse botão, né? Então a gente vai criar uma ação de alterar etapa, que é isso que a gente vai fazer. A cada vez que ele clicar no botão continuar, ele vai alterar a etapa, então ele vai passar da etapa 1 para a etapa 2 e assim sucessivamente, né? Então, vamos criar uma action aqui. Eu criei uma nova action e ele já nomeou com o texto do nosso botão. A gente vai alterar aqui para alterar etapa. Nessa action de alterar etapa, a gente vai incluir 2 variáveis de entrada aqui, né? Vai ser uma com a etapa atual. A gente vai incluir aqui input parameter. Vai ser aqui a etapa atual. Vai ser um inteiro.
e a outra a gente vai incluir um parâmetro de entrada para dizer se ele está acabando o cadastro ou não, né? Então vai ser is concluir. Ele já identificou que é um booleano aqui, porque eu coloquei o texto is ali na frente. Então isso é uma das formas que a gente tem de falar para a plataforma qual é o tipo de dado que vai ter esse campo, né? Então, quando a gente coloca is aqui na frente, ele automaticamente já identifica que esse campo é um campo booleano. Beleza, eu criei essa etapa aqui. Por enquanto a gente não vai fazer nada com ela. Vou voltar lá para nossa tela. E aqui o nosso botão já foi criado. E aqui ele pede para que a gente selecione a etapa, né, que é um campo obrigatório lá, né, que a gente criou na nossa action. Eu vou incluir a variável que a gente recebe ali por parâmetro na nossa tela, mais 1. Ou seja, eu vou passar ali para dentro da nossa action alterar a etapa atual mais 1. Nesse caso aqui, ficaria preenchido com a etapa número 2, que seria a próxima etapa que a gente vai selecionar no nosso cadastro. E eu não quero que seja a última etapa, não estou concluindo o meu cadastro, ainda vai ter outras etapas pela frente, então eu vou marcar aqui como falso. Beleza, já incluí aqui o nosso botão de continuar. Nos estilos aqui eu vou jogar todo o conteúdo dentro desse container para a direita. Ele vai ficar aqui o botão posicionado no lado direito da tela aqui. Uma coisa que eu vou fazer aqui, eu vou alterar esse espaçamento, colocar um espaçamento um pouquinho maior, né? 30 pixels, e vou incluir um espaçamento interno aqui também nesse nosso container, para ele não ficar tão grudado ali, né, no final da tela. E vou voltar ele aqui para a direita. Beleza, nossa primeira etapa aqui foi concluída. A gente já criou o botão de continuar, já criou a action ali para alterar a etapa e já incluiu os dois primeiros campos aqui para o usuário preencher. Uma coisa que eu vou fazer aqui agora, eu vou importar as fontes lá do Airbnb para ficar um pouquinho mais parecido lá com o site lá de hospedagem do Airbnb. Então eu vou importar as fontes aqui, eu vou abrir o nosso tema aqui, o nosso CSS, tá? O CSS dessa nossa space aqui de telas. Eu já tenho pronto aqui um CSS para a gente importar as fontes lá do Airbnb. Esse estilo de fonte que eu retirei lá do próprio site do Airbnb, a gente vai utilizar aqui no nosso projeto. A gente vai precisar também modificar um pouquinho o nosso corpo aqui da nossa página. Eu vou incluir aqui também. Então eu selecionei aqui as fontes, coloquei um tamanho de fonte padrão, a cor de fonte padrão, o fundo de tela aqui que é branco lá no site do Airbnb. Então eu selecionei algumas opções aqui através do CSS, né? Então a gente está modificando aqui o tema da nossa aplicação para essa space aqui de telas que a gente contém aqui, que contém as nossas telas, né? Então vê que já ficou com uma carinha um pouquinho diferente do padrão, aquele que vem do OutSystems, né? Já ficou um pouquinho mais parecido lá com o layout que a gente tem no Airbnb. E no formato aqui que a gente está utilizando de etapas, e a gente vai ter uma única tela, então o usuário não vai transitar entre telas na hora do cadastro, então ele vai passando por etapas e vai atualizando aqui a tela com os campos que ele precisa preencher. Então por isso a gente criou essa action aqui de alterar a etapa. Então para isso a gente vai conseguir esse formato, a gente vai incluir aqui dentro da nossa árvore de estruturas aqui, a gente vai incluir toda aquela seção que a gente tinha criado aqui para a primeira etapa, a gente vai incluir ela dentro de um if. Esse if aqui que vai ser responsável por exibir ou não a etapa atual. Então para isso que a gente colocou essa etapa aqui, esse parâmetro de etapa, justamente para a gente controlar a exibição da nossa tela. Então
Essa seção aqui ela vai aparecer só quando for a etapa 1. Então, a primeira etapa ela vai aparecer na tela. As outras aqui a gente vai criando conforme for sendo necessário, né? Então, aqui a gente terminou a nossa primeira etapa, já fez a nossa estrutura aqui de tela principal. A partir daqui a gente vai copiando essa estrutura e vai modificando conforme cada etapa de cadastro, né? Nos próximos vídeos, então, a gente vai ver as próximas etapas aqui do desenvolvimento.